Fala galera, bem-vindo à disciplina Resistência dos Materiais, essa disciplina incrível. Eu sou o professor Pablo e vou estar trabalhando com vocês isso daí. Olha só, na aula passada a gente falou sobre a introdução, um pouquinho da importância da resistência dos materiais, alguns conceitos e por que a gente precisa desse conteúdo para trabalhar com projetos. Não adianta a gente saber mexer num software, numa ferramenta, sem saber o que ela nos dá, o que está por trás dela ali, né? Então, para a gente fazer engenharia mesmo, a gente precisa de conhecer essa base aí. Olha só, essa unidade eu vou estar falando com vocês sobre tensão e deformação. Capítulo 1, né? A gente vai falar então toda a parte. Introdução a gente já começou, hoje a gente vai estar falando de equilíbrio de corpos deformáveis também, e depois as tensões. Tensão normal média, cisalhante, admissível com fator de segurança, um pouco também sobre deformação. Tá? O interessante é que essa unidade eu estou falando do capítulo 1 do Hibbeler e do capítulo 2 do Hibbeler. Ok? Para quem não conhece aí o canal, segue aí o canal, dá uma olhada nas playlists, tem falando de estática também, que a gente vai estar precisando disso aqui. E eu vou estar fazendo com vocês aí bastante trabalho com esse livro e os demais livros que eu já apresentei na aula passada. Tá? Olha aí, galera, o que a gente falou de carga externa, né? Quando a gente faz um projeto, né, eu preciso entender quais são todas aquelas cargas externas do meu sistema, antes de eu iniciar um modelamento, antes de eu iniciar os meus cálculos no software, né? Um exemplo aí, tem uma ponte rolante e nessa ponte rolante eu preciso de determinar as cargas externas. Então eu vou lá numa norma de plataforma, tem lá quanto de força por metro quadrado tem que ter. Não é só ter um operário ali, não. 500 kg por metro quadrado, mais ainda dependendo de onde eu estou trabalhando, dependendo da norma da minha empresa, né? E tudo está em norma. Então eu preciso identificar essas cargas externas conforme norma, tá? E aí, ó, qual a máxima carga que ele suporta? Ó, 50 toneladas. Fora o fator de segurança, né, que isso aqui suporta mais 50 toneladas, beleza? Então tudo isso a gente usa para dimensionar o meu sistema. E para que conhecer essas cargas externas? Porque é com elas que eu vou determinar as cargas internas. Olha, essa aqui principal aqui da ponte rolante, ela sofre um esforço, vai gerar uma flexão, a gente já falou, né? Quais são as cargas internas nela? E aí a gente vai estar vendo aqui essas cargas internas agora, porque é em cima dessas cargas internas que a gente começa a dimensionar o meu sistema. Né? Um quanto que uma solda tem que suportar, um quanto que um parafuso tem que suportar. Então, galera, normas a gente tem que atender para fazer o projeto, utilizar essas normas para nos basear, para a gente ter a base de todo o carregamento, tem que atender norma, galera. Como é que vai ser o tipo de trilho, rolete, né? Tudo isso para aí sim eu começar a dimensionar essa minha estrutura, tá? Falamos aí já, né? Revisando. Cargas externas. Quais são as cargas externas? Né? Várias, né? Carga concentrada, né? Um ponto, uma força lá. Carga distribuída, linearmente distribuída, né? Onde eu posso representar ela em um ponto apenas, sendo o centroide daquela minha área, né? E como é que eu calculo aquela força resultante? A área dessa minha carga distribuída, né? Uma carga triangular, a gente vai rever isso aqui também. Se tem dúvida, entra lá em forças distribuídas, lá em estática. Vou botar o link aí para vocês começarem a rever, mas a gente vai estar fazendo exercício aqui, vocês vão revendo aos poucos também. E aí eu tenho força superficial, que também pode ser representada em um ponto também. Né? Além da força superficial, eu tenho aí a força de corpo. O que seria essa força de corpo aí? Força do corpo, né? Quem é que gera nosso peso é gerado por quem? Pela Terra, a gravidade. Então tem um outro corpo agindo, né? Por isso é carga externa. Bom, galera, conhecendo essas cargas externas, né? E os tipos de vínculo, né? Porque, ó, dependendo do tipo de vínculo, eu tenho uma carga externa de reação, ou duas, né? Ou ela toda engastada, eu tenho 3. Dúvida nisso aqui, galera? Não pode ter dúvida. Entra lá em estática, revê esses conceitos. Vou botar o link aí também, tá? E aí a gente via que para determinar aquelas cargas externas, a gente fazia o quê? Somatória de forças e somatória de momento. E um conceito muito importante, sempre pego no pé, diagrama de corpo livre, né? Para a gente fazer, para a gente entender melhor. Tem um sistema igual ponte rolante lá, tem um galpão com pessoas, com outros equipamentos, isola a ponte rolante e trabalha só com a ponte rolante. Quando a gente faz simulação, quando a gente utiliza ferramentas, softwares para fazer esse tipo de cálculo, a gente faz isso também. A gente tira daquela estrutura toda linda, maravilhosa, né? Aquela ponte rolante apenas para fazer o cálculo dela. Ou mais, vou fazer o suporte do rolete daquela ponte rolante. Eu tiro daquela ponte rolante toda um diagrama de corpo livre só daquele suporte. Então tudo isso é importante a gente fazer o diagrama de corpo livre. Primeiro, agiliza os meus cálculos, né? Minha máquina gasta menos tempo para fazer o cálculo e é menos coisa que você tem que se concentrar. E depois você volta a acoplar ela no sistema e trabalha com o sistema como um todo, tá? Então, galera, olha aí. Essas cargas externas acabam resultando em cargas internas, né?
Então se eu tenho lá 4 cargas externas, tem um corpo que essa geleia é muito doida, né? E aí eu tenho lá F1, F2, F3, F4. Esse sistema está em equilíbrio. O que significa? F1 mais F2 mais F3 mais F4 igual a zero. Momento gerado por elas em qualquer ponto é igual a zero. Beleza? E se eu corto ela, faço uma seção e arranco essa parte aqui de cima? Tirei. O que eu vou ver aí? Eu vejo só a parte de baixo. Só que ali naquela parte de baixo eu tenho as cargas externas e eu tenho aquelas forças que davam essa ligação entre essas minhas duas seções. Elas davam essa ligação aí, né? E seria o quê? A ligação entre os átomos, a força entre os átomos, né? E aí eu tenho várias forças. Cara, não dá pra gente simplificar isso, não? A gente poderia simplificar isso, né? Como é que eu posso simplificar isso daí? Soma essas forças. Né? Vou pegar essa daqui e somar com essa. Posso somar? Pode, me dar uma resultante. Só que elas não estão no mesmo ponto. Quando eu troco o ponto de aplicação, troco essa força aqui nesse ponto para um ponto no centro, se ela não está na mesma linha, se o ponto não está na mesma linha da força, princípio de transmissibilidade, né? Eu trazendo ela para cá, o que vai acontecer? Eu preciso de apresentar um momento também. Então todas essas forças, eu posso representá-las como uma força e um momento resultante. Moleza. Então olha só, cortei a seção de cima, fico com F1 e F2. Para o meu sistema estar em equilíbrio, eu preciso de ter alguém ali também junto, né? Tá aí essas outras forças, essa força e esse momento. Agora o meu sistema está em equilíbrio de novo. Olha que bacana. Com esse sistema em equilíbrio, galera, eu consigo determinar essas forças. Somatória de forças e somatória de momento. Conhecendo F1 e F2. Então é o que a gente já viu, somatória de forças de novo. Né? Somatória de momento, aqueles equilíbrios, aquelas equações de equilíbrio de novo. E aí, galera, essa força e esse momento, elas podem ser decompostas. E aí vocês já ouviram falar nesses camaradinhas que vão aparecer aí, né? Por exemplo, a minha força, ela pode ser decomposta entre força normal e força cisalhante. O meu momento pode ser decomposto em momento torsor e momento fletor. Vocês já ouviram falar disso, isso daqui não tem nenhuma dúvida, né? Então, o que seria força normal? Então tá aqui, força normal. Então eu tenho essa face, na hora que eu olho ela tem uma força aqui, ó. Na hora que ela puxa, se ela está saindo do meu corpo, né? Ela está puxando o corpo. Galera, normal vai ser sempre perpendicular à área. Ou ela puxa ou ela empurra, né? Ou ela traciona ou ela comprime o corpo. Então, quando a gente fala de forças normais, força normal, ou ela está tracionando ou comprimindo. Então, essa força F pode ser decomposta em normal e cisalhante. A normal, lembrando, é perpendicular à minha superfície, ela está aqui assim bonitinha, né? E a cisalhante está na mesma linha, ela é paralela à minha superfície. E essa cisalhante seria isso aqui, responsável por fazer isso, ó. Enquanto a minha normal faz isso, a minha cisalhante faz isso. Ela cisalha o perfil, ela corta o perfil. Lembra que a gente falou na aula passada? Se tem dúvida, olha lá a aula passada de novo. A gente vai mostrar aqui mais também. E aí o momento, galera? Então o cisalhante está aí. E o momento? Momento torsor. Semelhante à força normal, ela é perpendicular àquela superfície. A torção é perpendicular à superfície, então ela gira em torno daquele eixo que sai perpendicular à superfície. O eixo está para lá. Ela gira em torno do eixo, ó, regrinha na mão direita. Se ela gira para cá, ó, positivo. Ela está fazendo o que com o meu braço aqui? Ó? Ela está gerando um torque no meu braço. Ela está torcendo o meu braço. E o fletor seria o quê? O fletor, ela sai da minha área, ó, está para cá, como se fosse, né? Ela sai da minha superfície, né? Olhando assim, ela está saindo aqui, ó. O que ela está fazendo se ela sai assim, ó? Se eu pego aqui e giro ela aqui, ó, ela está fazendo isso aqui com o corpo, ó. Ela está fletindo o corpo. Tá? Para entender melhor, vamos lá, galera. Tração, compressão, de boa, né? Cisalhamento. Tem duas chapas fixadas por um parafuso. Apertei o parafuso. Quando eu aperto o parafuso, ao ser apertado, ele tende a comprimir as chapas e a chapa traciona o parafuso. Vamos desconsiderar essa força de tração e compressão. Vamos supor que é só um pino ali. Se eu gerar uma força no ponto A, essa chapa tende a vir para cá. Como a outra chapa está fixa em algum suporte, alguma coisa do tipo, alguma estrutura, ela faz uma força de reação também. Então uma força para cá, outra para lá. Quem que vai romper? Ou a chapa rompe, ou meu parafuso ele tende a romper, ele tende a cisalhar. Isso aqui é o cisalhamento. A força no parafuso está assim, ó, perpendicular ao parafuso. Tá? A força não está no mesmo eixo do parafuso. Beleza, galera? Vamos lá. E aí, flexão, galera, ó. Tem uma estrutura que é pinada no extremo, um outro apoio e uma força no extremo. Fazendo isso aqui com ela, ó. Isso aqui é flexão. A parte de cima sofre
compressão e a parte de baixo tração. A gente vai aprender a calcular isso também, essas tensões aí, tá? E aí, galera, torção. Peguei um eixo, ó, girando em torno do eixo, tá aí, torção. Isso aqui tranquilo para vocês, né, galera? E o que é mais interessante disso tudo? Saca só. Quando eu pego esse corpo, faço uma seção para ele, eu vou ver quais as cargas? Essas 4. Normal, cisalhante, momento fletor e torque. Mas cadê o torque aqui? Como estamos trabalhando num plano 2D, né? O torque está aqui, ó. Como ele está nesse mesmo eixo X aqui, o torque, a gente não vê ele. Então, se a gente estiver trabalhando com um plano 2D, a gente vê essas 3 aqui, esses 3 carregamentos. E aí, galera, se eu conheço F1 e F2, porque já estava aqui antes, né? Se eu conheço F1 e F2, eu consigo fazendo somatória de forças em X e Y e somatória de momento, 3 equações, 3 incógnitas, eu resolvo o problema. Então, a gente acaba utilizando aqueles mesmos conceitos de mecânica estática. Corpo em equilíbrio, somatória de força, somatória de momento. Para a gente rever isso com calma, galera, eu botei as listas dos exercícios aqui, que são os exercícios do Hibbeler, tá? Aqueles exercícios resolvidos, que eles são bacanas. Eu vou fazer vários outros com vocês, mas vamos começar com eles aí. Exemplo 1.1, ache a força no ponto C, as cargas internas no ponto C. Achem as 3 cargas nesse ponto aqui. Se eu corto a seção para cá e para cá, eu vejo quem? As mesmas forças internas. Olha que bacana, hein? Aqui também no 1.2, um eixo aí, né? Quais são as forças internas no ponto C? No ponto G aqui, eu tenho guindaste de parede, né? Está suportando uma carga. Corta aqui, separa a estrutura. Na hora que eu corto, faço a seção, eu vejo quem? As cargas internas novamente, as forças internas novamente, né? E aí, galera, uma estrutura aí, ó, bacana. Eu tenho tanto parte metálica com madeira, tenho parte que se assemelha semelhante à treliça, né? Que é pinada apenas nos extremos, uma carga distribuída, ó, que lindo. Né? Acho as forças no ponto G, as forças internas. E uma tubulação saindo da parede. Bom, galera, esse exercício é para vocês estarem praticando. Se vocês tiverem dúvida ao longo dos exercícios, vão mandando as dúvidas aí, eu estou à disposição para ajudá-los. Beleza, galera? Valeu, tamo junto, bons estudos!